Olá, meu nome é Marcelo Ottoni. Eu sou professor da disciplina Análise e Projeto de Sistemas. Nesse vídeo eu vou ensinar como usar a ferramenta Asta para criar diagramas de casos de uso. Caso você tenha alguma dúvida em relação a como baixar e instalar o Asta, visite a página da disciplina para obter as informações. Bem, primeiramente eu vou abrir aqui a ferramenta Asta. Essa ferramenta aqui com esse ícone. No caso, a versão que eu instalei é Community, que é a versão que é gratuita. Ao abrir a ferramenta, nós temos aqui inicialmente essa página, onde temos aqui no canto esquerdo o acesso às principais funcionalidades, os principais diagramas que podem ser criados nessa ferramenta. Como nossa aula, o objetivo é criar o diagrama de casos de uso, então nós vamos acessar aqui a opção Use Case Diagram, que é a opção aí que nos permite criar o diagrama de casos de uso. Então eu vou clicar aqui para abrir o diagrama. Tá aí. Então inicialmente é apresentada essa janela, onde não foi naturalmente ainda criado nenhum diagrama, e aqui na parte superior, como vocês podem ver, nós temos aqui acesso aos principais objetos que estão disponíveis para criarmos os diagramas de casos de uso. Dentre eles, o ator, o objeto Use Case, as associações, a extensão e a inclusão. Bem, para efeito desta aula, nós vamos trabalhar apenas com essas opções, que são as principais opções aí utilizadas em diagramas de casos de uso. Em um vídeo posterior eu vou demonstrar outros recursos adicionais. Iremos usar um estudo de caso pequeno, que eu peguei como exemplo, vou abrir ele aqui. Ok, esse estudo de caso aqui. Então nós vamos fazer a leitura do estudo de caso e com base nesse estudo de caso nós vamos criar um diagrama de caso de uso. Bem, a primeira coisa que o analista de sistemas deve fazer é obter aí uma lista dos casos de uso. De posse dessa lista é que então o analista de sistemas deve construir os casos de uso, ou o diagrama de casos de uso. Para determinar qual é essa lista de casos de uso, o primeiro passo que o analista de sistemas deve fazer é identificar os atores, ou seja, as pessoas que estão relacionadas ou que farão uso daquele sistema ou daquela aplicação. Então, primeiro a gente vai fazer a leitura com o objetivo de identificar os atores. Posteriormente, a gente tenta aí listar os casos de uso. Então, vamos à leitura. O Banco City S.A. precisa desenvolver uma aplicação para uso no terminal de autoatendimento. Em função do curto prazo para iniciar a operação dos terminais, o banco requer inicialmente apenas que o cliente possa realizar nos terminais as operações de saque e depósito. Bem, até aqui nós já podemos aí identificar um ator, que no caso é o cliente, visto que esse ator é que vai inicialmente aqui interagir com os terminais de operação, para realizar, no caso, as operações de saque e depósito. Então nós identificamos aqui um ator. Vou escrever aqui, ator, ok. Continuando a leitura. Além disso, o banco também requer que essas mesmas operações também estejam disponíveis para os funcionários do banco fazerem atendimento ao cliente. Ou seja, neste ponto aqui nós podemos então identificar mais um ator, que são os funcionários do banco. Podemos colocar aqui funcionários, ou funcionário apenas. Adicionalmente, os funcionários também poderão encerrar a conta do cliente.
Uma vez identificados os atores, nós vamos então identificar quais são as ações ou quais são os processos ou operações que esses atores vão fazer, né, ao interagir com o sistema. Nós vimos aqui anteriormente que no caso do cliente, ele vai poder realizar nos terminais as seguintes operações: saque e depósito. Ok? Então, nós podemos dizer o seguinte, que o ator cliente ele vai interagir com o sistema e vai poder fazer saque e também vai poder fazer depósito. Continuando. O ator funcionário, ele vai poder ter acesso às mesmas operações que o cliente. Essas mesmas operações também estejam disponíveis para os funcionários. Adicionalmente, o funcionário também vai poder encerrar a conta do cliente. Então, nós podemos dizer que o funcionário ele também vai poder fazer um saque para o cliente, naturalmente, e um depósito para o cliente. E, adicionalmente, ele vai poder também encerrar a conta. Já identificamos, então, para esse pequeno exemplo, quais são os atores e quais são os casos de uso, né, ou as ações que vão ser desempenhadas pelos atores. Então agora é só a gente desenhar. Inicialmente, vamos fazer o diagrama que vai representar a interação do cliente, do ator cliente, com o terminal de banco. Então a primeira coisa que nós temos que fazer é adicionar o ator ao diagrama de caso de uso. Para isso, basta que nós selecionemos aqui a opção Ator, aqui na barra de ferramentas, ou como vocês podem ver aqui, barra de ferramentas. Então, basta selecionar aqui o ator, com um clique apenas, não precisa manter pressionado o botão do mouse. Eu quero colocar aqui, então vou clicar aqui com o botão de novo, aqui, botão esquerdo. Bem, ele coloca aqui, então ele representa aqui o boneco, né, para representar o ator, e já lhe pede que informe o nome desse ator, que no caso nosso é cliente. Aí eu posso clicar do lado de fora que ele já vai confirmar para mim o nome desse ator. Ok. O ator, quais são as ações que nós identificamos que o ator pode fazer? No caso, o cliente. O cliente ele pode fazer tanto o saque quanto o depósito. Então agora, nesse caso aqui, nós vamos representar quem são essas funções, saque e depósito, em forma de caso de uso, naturalmente. Como sabemos, o caso de uso é representado por uma elipse, que se encontra aqui. O objeto da elipse, ou do use case, basta que nós selecionemos ele, leva aqui até a área em que a gente deseja colocar, e aí clicar novamente com o botão esquerdo do mouse. O asta e fica aguardando ali que você informe o nome do caso de uso. Nesse caso aqui, nós vamos colocar o caso de uso efetuar saque. Por que eu coloquei efetuar saque e não apenas saque? Bem, para denominarmos os casos de uso, é de suma importância que você use sempre um verbo de ação, né? Não colocando apenas o termo que vai identificar aquele caso de uso, mas colocando sempre o verbo de ação que vai determinar ou definir exatamente o que vai ser feito com aquela operação. Então, por isso que eu indiquei que efetuar saque ao invés de apenas saque. Então, só clicar aqui do lado de fora. Ok, feito isso, nós sabemos que para representarmos em um diagrama de casos de uso a associação entre um cliente e um caso de uso, basta que nós tracemos uma linha reta entre esses dois, no caso o ator e o caso de uso. Essa associação está aqui, ó, nessa posição aqui da barra de tarefas, basta que nós selecionemos aqui o objeto, clica aqui no ator e solta aqui em cima do caso de uso.
Pronto, está feita a associação. Tá? Caso você queira adicionar o estereótipo, então só clicar aqui com o botão direito do mouse em cima da associação. Tem aqui a opção adicionar estereótipo. No caso aqui, o estereótipo é o use, né? Para indicar que aquele cliente vai usar essa função, ou esse caso de uso, efetuar saque. Clicou aqui do lado de fora e já está aí confirmado o estereótipo. Vamos colocar então o outro caso de uso do ator, que é depósito. Então, da mesma forma que o saque, que eu coloquei efetuar saque, eu vou também colocar um verbo de ação, no caso, efetuar depósito. Então, eu vou selecionar aqui o caso de uso, vou soltar aqui na área, vou digitar aqui, efetuar depósito, clicar do lado de fora para confirmar. Feito isso, eu faço a mesma associação entre o cliente e o caso de uso. No primeiro momento, eu mostrei a associação selecionando aqui o objeto na barra de tarefa e arrastando em cima do cliente. No entanto, há uma segunda opção para fazer a associação. Você pode selecionar o ator. Quando você seleciona o ator, aparece esse ícone aqui no lado aqui do ator. Tá? Dependendo de como você movimentar o mouse, ele vai aparecer ou na esquerda, ou na direita, ou embaixo, ou mesmo em cima. Então, se eu quiser aqui fazer associação, basta que eu clique aqui e arraste até em cima do caso de uso. Ok, ele já tem um atalho, digamos assim, para o objeto ali do lado dele. Para mim adicionar o estereótipo, a mesma coisa, o mesmo procedimento, botão direito aqui do mouse em cima do relacionamento, adicionar estereótipo, colocamos então as ações do ator cliente. Nós vimos lá no nosso documento de requisitos, por assim dizer, que essas funções elas não estão disponíveis apenas para o cliente, mas que elas estão disponíveis também para o funcionário do banco. Então, o que nós podemos fazer? Nós podemos vir aqui, colocar mais um ator, e vamos chamar ele aqui de funcionário, e nós vamos criar a associação do funcionário com os casos de uso, uma vez que essas funções também estão disponíveis para ele. Eu vou arrastar aqui, ok, e vou arrastar aqui também. Tá aí, tá pronto. Vou adicionar aqui também o estereótipo. Ok, então nós temos aí a representação do diagrama de casos de uso com as funções que vão estar disponíveis para o cliente e para o funcionário. Adicionalmente, o funcionário ele pode também encerrar a conta do cliente, né? Então, ele tem disponível para ele uma função ou um caso de uso que não está disponível para o cliente. Então, vou colocar aqui também esse caso de uso aqui, vou chamar ele de encerrar conta. Eu vou, então, associar aqui o caso de uso encerrar conta ao funcionário, que é o ator que vai interagir com esse caso de uso. Agora, olha só que interessante. Imagine a seguinte situação. Vamos supor que quando o cliente solicitar ao funcionário que encerre a conta dele, vamos supor que esse cliente tem um saldo, por exemplo, de R$500 na conta. Então, qual seria o procedimento para encerrar a conta? Seria, primeiramente, efetuar o saque, né, desse valor na conta corrente, para poder, assim, fazer o encerramento da conta. Nós temos, então, uma situação aí que nós podemos representar uma extensão, né? Ou seja, se eventualmente, no momento em que eu for encerrar a conta, houver um saldo positivo naquela conta, então, nesse caso específico, o funcionário vai ter que efetuar o saque daquele valor que está na conta para o cliente. Isso é uma extensão, por quê? Não pode ser uma inclusão, porque
só vai ocorrer na situação em que houver o saldo. Caso não tenha o saldo positivo, então não vai ter necessidade de efetuar o saque. Então nós chamamos assim, nesse caso, de extensão. Como que a gente representa isso? Então primeiro a gente vem aqui, está aqui o objeto extensão na barra de tarefas, seleciona ele, né? Como nós sabemos, a extensão ela aponta sempre, a seta, né, da extensão, ela aponta sempre para quem vai fazer a extensão, vai realizar a extensão. Que no caso aqui é o encerrar conta. Então nós vamos selecionar aqui e apontar para o encerrar conta. Está aí representada a extensão. O próprio Astra já se encarrega de colocar inclusive o estereótipo. Agora vamos analisar a seguinte situação. Nós falamos da situação em que o caso de uso tem um saldo positivo. Mas e caso ele tenha um saldo igual a zero? Então nesse caso não vai precisar efetuar saque, né? E se caso o saldo seja negativo? Então, ou seja, vamos supor que tenha lá um saldo de menos R$200. Então o cliente só conseguiria encerrar aquela conta caso ele efetuasse um depósito para transformar aquele saldo em zero, né? Então nesse caso, existe também a possibilidade de uma extensão para o depósito, que só vai ocorrer no caso em que o saldo estiver negativo. Então, similar ao efetuar saque, vai ser também uma extensão. Então, basta pegarmos aqui o objeto, estamos aqui, está aí representado a extensão. Para dar um exemplo de como representar uma inclusão, vamos supor agora que toda vez que um cliente efetuar um saque, ou mesmo funcionário efetuar um saque, seja necessário que o sistema registre o movimento, ou seja, aquele movimento de saque. Então nós poderíamos pegar aqui um caso de uso, nós vamos chamar de registrar movimento. Né? E como esse caso de uso efetuar saque, ele vai usar o caso de uso registro de movimento, e da mesma forma outros casos de uso, como o efetuar depósito, também podem usar ele. Então nós temos aí uma situação de inclusão de caso de uso, ou include, né? Para representar isso, então nós vamos usar aqui o objeto include no diagrama. Eu vou selecionar aqui o include, né? E no caso do include, a seta ela é direcionada para o caso de uso que está sendo incluído, que no caso aqui é o registrar movimento. Então basta que a gente selecione aqui o caso de uso efetuar saque e arraste aqui até o caso de uso registrar movimento. A mesma coisa a gente vai fazer para o caso de uso efetuar depósito, arrastar aqui até o registrar movimento. Então nós temos aí representado uma situação de inclusão. Né? Lembrando que nós só representamos, só separamos, digamos assim, um caso de uso para ser incluído quando nós percebemos que esse caso de uso ele vai ser usado por outros 2 casos de uso ou mais. Ou seja, inicialmente, quando você identifica aquela ação ou aquela operação, ela inicialmente não se torna um caso de uso, ela só se torna um caso de uso quando você continua identificando os casos de uso do sistema e você nota que aquela operação ou ação é comum a outros casos de uso. Aí você transforma ela naturalmente em casos de uso. Então é isso, eu espero que tenha ficado claro como podemos utilizar aí a ferramenta ASPA de criar diagrama de casos de uso.